Bom, boa noite a todo mundo que está aqui hoje. A gente está lançando o livro Adeus ao Capitalismo, do Jérôme Bachet. Um livro bem interessante, que trabalha aí com experiências concretas de mundos fora do capitalismo. Hoje a gente está com o João Gomes, que é o tradutor do livro. Eu acho que é do Peter, né? Puxa para frente um pouquinho. João, tradutor do livro, fez uma tradução primorosa, obrigada, ficou muito bom mesmo. E estamos com o Richardson Pontone, documentarista, fotógrafo, comunicador social do PCB. E ele está aqui hoje, vai exibir o filme Vale de Rejeitos, isso? E a gente está também com o Léo, editor da GLAC, que fez esse livro em coedição, com autonomia literária, nosso designer gráfico, editor, diagramador, tudo. E, bom, para começar, acho que eu vou passar a palavra para o João, vocês vão ter aí liberdade para falar o que vocês quiserem, como quiserem, trazer as experiências, e é isso. O livro está sendo vendido tanto na banquinha da autonomia quanto na banquinha da GLAC, e, boa. Passa a palavra. Obrigado, Manu. Obrigado, Léo, por terem aceitado a ideia do livro. Eu traduzi o livro, mas, bom, o Cauê está aqui, o Hugo, que estava aqui agora há pouco, que receberam a ideia da publicação do livro, de cara, assim, eles gostaram da ideia. Não é uma ideia óbvia, assim, né? Tem uma abertura de espírito dos editores, uma abertura de espírito da galera que está aqui, que é... Fazer um som aí. Já vamos começar uma festa nós já. É? Né? Tira a luz com aí de novo. Oi. Precisa do microfone para gravar, né? Direito. Quer trocar? Tira a luz dele um pouquinho. Cauê, eu acho que você talvez afastar a caixa dela pra lá, sabe? Tá muito perto do microfone. E vira ela pra longe do microfone. Vai. Testa aí. Alô? Foi? Aqui está sem barulho. Boa. Continua? Beleza. Bom, talvez estava fazendo meus agradecimentos aqui, preciso agradecer muito mesmo a autonomia e a GLAC pela acolhida ao livro da ideia e confiado na tradução. Não era um tradutor super experiente antes dessa primeira empreitada, tem outras coisas assim traduzidas, outras coisas aí no caminho, mas o livro do Bachet, eu tinha muito carinho por esse livro, já explico por que rapidamente. Jérôme Bachet, ele é um historiador medievalista, como eu, né, também, e num dado momento da vida dele, ele se volta completamente à experiência mexicana e à experiência no Chiapas do movimento zapatista, da organização autônoma zapatista, os caminhos que o levam até lá, enfim, é a vida, né, é o amor, né, também, tem relacionamento, a esposa e tal. Mas evidentemente tem um interesse legítimo pelo movimento, pela política e pelas propostas de mundo, de concepção de mundo, de futuro, que são abertas pelo movimento zapatista e que vão de encontro com a experiência do Bachet como historiador medievalista. E isso me toca muito, assim, pessoalmente, profundamente também. Era um desejo meu ter esse livro traduzido. Além de tudo, pelo fato de que, eu comentava até com o Taco agora há pouco, alguns colegas medievalistas, historiadores, não sabiam dessa dimensão, dessa outra vida do Jérôme no México, apesar de ser a parte fundamental, mais importante da vida dele hoje, né? E pelo menos desde 2016, quando ele oficialmente encerra as atividades dele como medievalista e professor na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. Né? A partir de 2016 ele está se muda completamente para o México, não faz mais idas e vindas, quer dizer,
vai fazer como necessário, evidentemente, por outras razões, que não as razões da historiografia medieval, mas ele se muda para São Cristóbal de las Casas e se dedica completamente ao ensino na Universidade Autônoma do Chiapas, né? Ele dava aula de História Medieval na Universidade Autônoma de Chiapas, né? Dessa atividade como professor no México, ele fez um livro, né? A gente tem traduzido no Brasil, A Civilização Feudal, tem aqui, a edição francesa, que é um livro que é muito mais do que o próprio título diz, evidentemente. É um livro importante porque ele consegue equilibrar, numa perspectiva de historiador, a relação entre o avanço do que a gente está acostumado a chamar de sistema feudal, de feudalismo, em direção à América, né? Como isso é carregado na colonização em direção à América, que se instala no território americano, na América do Sul. Então tem toda uma parte do livro, uma boa parte do livro que é dedicada a isso, acho que é o coração do trabalho dele, né? Aí. E depois uma outra parte do livro que é importante também, porque a gente vai falar aqui a respeito do Adeus ao Capitalismo, que é um recorte sobre estruturas espaciais, estruturas temporais, estruturas de representação, privilegiadamente a parte de produção de imagens medievais e americanas, né, que são importantes para ele também. Então, o que eu queria dar como introdução, de comentário a respeito do livro, já que é um livro sem a presença do autor, né, é apresentá-lo, mais ou menos como estou fazendo agora. Não é? E as razões desse livro existir, em que momento esse livro vem à tona e o que ele significa hoje no conjunto da produção do Bachet. Né? É um pouco, então, falar da experiência como historiador também. Né? Bachet como eu disse, em 2016, de produzir especificamente sobre o período medieval, mas ele vai ser historiador até o fim. Né? E a perspectiva que ele tem sobre o movimento zapatista e a autonomia, no México ou em outro lugar, na França também, é uma perspectiva de historiador. Né? Bom, ele encontra a história mexicana e o movimento zapatista e a história indígena mexicana, né, da região de Chiapas, por volta de 1997, quando ele começa a dar aula na Universidade Livre do Chiapas, Autônoma do Chiapas, perdão. Né? E daí em diante acontece esse fenômeno interessante de uma produção de pesquisa, né, que alterna a pesquisa medieval e a pesquisa e a produção de interferência no debate contemporâneo a partir da perspectiva sul-americana mexicana. Né? Por exemplo, separei um exemplo aqui para vocês, tem alguns, para vocês poderem entender. A partir dos anos 2000, ano 2000 mesmo, começa a sair publicações e artigos do Bachet sobre o zapatismo. Mas no mesmo ano, por exemplo, sai um texto: há um corpo no Ocidente medieval, uma dualidade dinâmica entre pluralidade e dualismo, os pecados capitais e suas punições na iconografia medieval. No mesmo ano, a rebelião zapatista, um artigo, e rediscutir sobre a história a partir do movimento zapatista. E de 2000 até pelo menos 2009, né, a cada ano, né, publica bastante, o Bachet tem uma capacidade de produção invejável. A cada ano, a produção bibliográfica dos artigos acompanha esse movimento. Né? 50% do trabalho medieval, 50% os artigos sobre o movimento zapatista, que suplanta a produção da historiografia medieval do Bachet por volta de 2013. 2013 já tem mais coisa a respeito do zapatismo do México, um pouco menos sobre o medieval. Ele vai deixando, abandonando, saindo, né? Não abandonando, vai saindo aos poucos, né? Terminando as pesquisas são longas, né? São anos de pesquisa, para os livros também, terminando esses compromissos com as publicações, com a pesquisa e com a Universidade Francesa, até poder se dedicar exclusivamente ao debate contemporâneo e à história do movimento zapatista. Né? Para vocês terem uma ideia também dessa produção em livro,
né? O Jérôme Bachet vem publicando sobre o período medieval desde 91, né? Desde 91. Tem livro em 91, livro em 93, em 2000, né? E aí em 2002, e depois o livro é reeditado em 2003, sai o que deve ser traduzido mais ou menos como A Fagulha Zapatista, mas que na reedição é a Experiência Zapatista, que foi traduzida agora e foi publicada pela N-1. Foi uma feliz coincidência para todo mundo, eu acho. Uma coincidência, eu acho. Saiu a Experiência Zapatista, saiu no volume Uma Baleia sobre a Montanha, uma longa entrevista que o Peter e a Mariana fizeram com o Jérôme e a Rossini, né, também sobre o movimento zapatista. E aí, um mês depois, finalmente saiu Adeus ao Capitalismo. Né? Então, eu acho interessante justamente por isso que vocês leiam todos, né? Todo esse conjunto de textos. Então, em 2002 sai o que aqui é a Experiência Zapatista. Como resultado do curso do México, a civilização feudal já com um pé fincado na América. Né? E é um livro que também nós temos traduzido no Brasil, que é muito importante, portanto, para os alunos, né, das faculdades de História, enfim, de Antropologia também, né? Porque rompe com a perspectiva eurocêntrica, né, ocidental. A gente falou tanto disso aqui na primeira mesa e tem tudo a ver com a perspectiva do Jérôme Bachet. Né? Então, a influência e o impacto que tem nele a história indígena, né, e a perspectiva de mundo, a cosmovisão indígena da América e a perspectiva política do movimento zapatista. Em 2005, 2008, mais trabalho sobre medieval, e aí finalmente em 2014 o Adeus ao Capitalismo. Né? 2014, teve, no México saiu em 2013, aí sim, né, na ordem certa, saiu no México primeiro, na França depois, porque a civilização feudal saiu primeiro na França, eu acho, depois no México, né? Mesmo tendo sido feito lá, como curso lá. E o último livro de medieval do Bachet, que é Corpos e Almas, uma história da pessoa na Idade Média. Aí parece que é algo completamente estranho, estrangeiro ao movimento de pesquisa que ele foi realizando à parte, né, no Chiapas, mas nem tanto. Na verdade, tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Corpos e Alma é esse livrinho aqui, né, o último livro medieval que ele publicou. Só Catatal. Falando, escreve muito. Os outros são assim também. Né? Depois de Corpos e Almas, aí vem em 2018 Desfazer a Tirania do Presente, Temporalidades Emergentes e Futuros Inéditos, que é um desdobramento do Adeus ao Capitalismo. E depois, 2019, 2021, ele escreve muito movido pelo movimento Nuit Debout na França, o Gilets Jaunes, né, também, e depois, agora em 2021, um livro que leva em consideração a pandemia do vírus e tal. Em 2019 é A Justa Cólera, Interromper a Destruição do Mundo. Em 2021 agora, Transição Brusca, Basculement, Mundos Emergentes Possíveis, Desejáveis. Esse livro é lindo também, lindo. Né? Então, nesse último livro, ele retoma, por exemplo, uma perspectiva que já está enunciada no Corpo e Alma, não realmente no capitalismo, que é um diálogo de historiador com a antropologia, né? Com a antropologia, com os antropólogos, né, que trabalham com a área da amazônica, né? Principalmente com um, que talvez quem estuda antropologia no Brasil conheça, que é o Felipe Descolat, que trabalhou sobre os índios da Amazônia, tem traduzido a tese dele aqui, né, As Lanças do Crepúsculo, acho que é isso. Né? E o Felipe Descolat, em 2 livros, que são grandes sumas de antropologia, define, descreve, né, é um esforço de síntese aberta, né, síntese dogmática, uma síntese aberta, quatro grandes ontologias que organizariam a maneira de pensar e de agir, né, das culturas do mundo. Isso é interessante? Bom, é o totemismo, é o animismo, o analogismo e o naturalismo. A nossa cultura, a cultura pós-renascentista ou pós-iluminismo, ela é plenamente naturalista. Né? É nesse debate que o Jérôme se insere, tanto no trabalho de medieval quanto no trabalho sobre
o movimento zapatista da perspectiva indígena das mudanças políticas e culturais no mundo. Porque o que fica evidente, com a pesquisa dele, cruzada com a perspectiva desse colar de outros antropólogos, evidentemente, antropólogos mexicanos, que é uma escola de antropologia importantíssima e excelente, né? É mostrar, que é muito importante, primeiro, que a cultura ocidental, com as características que a definem, ela é minoritária no mundo, ela é uma exceção, ela é pouca coisa, apesar da dominação política e econômica que se estende com o capitalismo global, mas, enquanto cultura, ela é pequena e ela é recente. Então, se cruza, ao mesmo tempo, um comparativo antropológico com um comparativo historiográfico, e percebe que o capitalismo é nada na história do mundo. Né? Que a cultura ocidental que dá gestos do capitalismo, e que dá a perspectiva do Bachet, fortemente o desenvolvimento do período feudal, e evidentemente eu acho que ele tem razão, ela é recente e minoritária. Né? Então, tanto da perspectiva do historiador, quanto da perspectiva do historiador medievalista, quanto da perspectiva do pensador da contemporaneidade num diálogo com a antropologia, ele coloca o capitalismo e a cultura ocidental, com seus valores, no seu devido lugar, no tempo, né? E no seu momento histórico atual, o que é muito importante como munição, né? Nas lutas sociais. Isso justamente a partir da perspectiva do movimento zapatista também. Eu posso dar alguns exemplos, sem querer cansá-los demais com citação, mas vem como isso se produz, né, esse movimento de reflexão do Bachet entre os livros como historiador medievalista e os livros de interferência no debate contemporâneo, de reflexão contemporânea. Ele organiza, principalmente esses dois que estão aqui, ele organiza esses livros de uma maneira em que os capítulos finais, ou a conclusão, se transformem em momentos de transição de abertura, né, no conteúdo para uma reflexão contemporânea. Então, não são livros de explicação, não são livros de história fechados em si mesmo, nada contra, às vezes as monografias são necessárias, evidentemente, mas ele se propõe a essa abertura do debate, né, e da perspectiva de longa duração da história em direção ao contemporâneo. E que são momentos de transição onde ele mesmo prepara a sua transição como pesquisador, evidentemente, né? Vai se dando, né? Vai dando esses passos, né? Deixando para trás a pesquisa medieval e assumindo plenamente o seu interesse, o caráter contemporâneo, né? Do fim do capitalismo. Né? Adeus ao capitalismo, o título do livro é ótimo, porque é exatamente isso que ele deseja, né? Com todas as letras. Então vejam, por exemplo, que ele escreve no final da civilização feudal. Né? Ele diz: universalismo e intolerância têm por linear conjugado ao peso da tradição, afastamento da natureza e concepção penitencial do trabalho, individuação e unificação da pessoa em espelhamento a Deus. Tais são algumas das principais singularidades do sistema ocidental no momento em que este se engaja na conquista do hemisfério americano. É necessário, portanto, sublinhar mais uma vez que os princípios da modernidade estão ainda longe de estarem plenamente constituídos nesse momento. Né? O que o Bachet quer dizer com isso é que o capitalismo, né, que hoje prega uma relação com o tempo absolutamente calcada no presente, que é o presentismo, como ele define, esse presentismo, essa urgência constante de tudo, né? Nossa relação com o tempo esquece o passado, desvaloriza o passado e fecha completamente, encerra completamente as perspectivas de futuro. A gente fica enclausurado num presente, né, asfixiante, né, claustrofóbico, sem perspectivas. Para que se abra a perspectiva de futuro, é preciso, portanto, compreender esse passado. Isso é tanto uma lição, evidentemente, de historiador, para nós historiadores seria mais ou menos óbvio isso, não é tão óbvio para todos, evidentemente, mas deveria ser. Mas é algo que ele aprende na experiência prática da vida no México.
na convivência com os zapatistas. Então não basta simplesmente dizer e compreender historiograficamente, filosoficamente, essa relação de passado, presente e futuro, essa necessária relação entre esses três tempos, essa abstração desses três tempos. É preciso vivê-la, experienciá-la, e a partir daí se mobilizar coletivamente, individualmente, para produzir, criar um futuro. O futuro não está dado, precisa ser criado, inventado. Né? Então essa parte da civilização feudal é um apontamento daquilo que é preciso reconhecer do passado, né? Os passos necessários a serem dados no futuro. Então, voltados ao futuro, ele pega o que lhe transforma a perspectiva de maneira fundamental vem do zapatismo. E ele diz, na experiência zapatista, posso citar essa experiência zapatista também, tem um capítulo final, também engraçado essa relação com os capítulos finais. O capítulo final todo dedicado a uma nova gramática da história do tempo. É muito interessante esse texto. Né? Mas são textos anteriores, são textos da época dos primeiros textos publicados sobre o zapatismo. Vejam que é o historiador tentando se encontrar nessa relação, né? Se encontrar nesse novo território. E ele diz: a memória e a história se relacionam com realidades materiais indispensáveis para dar estabilidade à existência humana, como a terra e a casa. São concebidas, isso tudo, né, com relação ao movimento zapatista, são concebidas como solo firme por onde caminhar. E ele cita os documentos e comunicados do Exército Zapatista de Libertação Nacional: importa o solo que nos mantém na história e que impede que caiamos no esquecimento de nós mesmos. Manifesta-se assim uma percepção espacializada da memória e da história, que faz referência à onipresença dos mortos e dos antepassados. Esse final dessa citação tem tudo a ver com a perspectiva do historiador medievalista, né? Uma das partes importantes do trabalho dele, como medievalista, é reconhecer um fenômeno que nós chamamos de espacialização do sagrado no período medieval, que é quando a igreja se instala territorialmente e define o que é espaço no Ocidente. O que é espaço no Ocidente é algo inventado pela igreja, não a igreja com I maiúsculo, mas essa ocupação do espaço definido pela igreja. É um espaço pré-galileu, pré-iluminista, não é? É um espaço feito de lugares pontuais, na proximidade dos quais você consegue preencher subjetivamente esses intervalos com algo que a gente poderia classificar como espaço, do ponto de vista contemporâneo, moderno contemporâneo. E ele encontra algo semelhante, não igual, evidentemente, na América. E essa perspectiva de ocupação do espaço, de espacialização, no caso da América, da memória e da história, é fundamental para que se compreenda, nessa perspectiva comparatista, né, a valorização do habitat, do habitar, do viver na Terra, do ocupar aquele território. É fundamental. Né? E ele diz ainda mais: a palavra pensamento zapatista caminha entre três tempos pré-existentes. Né? O tempo reiterativo dos povos indígenas, evidentemente, a cultura local e da memória local, né, do que se pôde preservar e não foi destruído pelo movimento de colonização, mas também o tempo unilinear e progressista da modernidade, com o qual precisa estabelecer um diálogo, porque afinal de contas vivemos nesse tempo, né? E o tempo do presente perpétuo do neoliberalismo, que é aquele o tempo contra o qual nós devemos combater, né? Temos que nos mobilizar contra. O presente perpétuo é uma das características, né, temporais históricas do neoliberalismo. Mas também a palavra pensamento zapatista ultrapassa esses três tempos, né, na busca de imagens inéditas de um tempo histórico novo, de um futuro não definido, mas completamente aberto, presente na sua potência, em cada gesto cotidiano do movimento zapatista ali. Né? Para terminar, não vou ler isso tudo não, viu? Eu ia, mas eu me empolgo nas notas. No Corpo e Alma, só para terminar essa transição, né, da pesquisa, que é quando ele é o último livro, ele assume completamente a pesquisa atual.
ele vai no nervo da coisa, como se pode dizer assim, né? No finalzinho do livro ele diz, todo livro é um livro sobre a concepção da noção de pessoa no Ocidente, de indivíduo no Ocidente, não é possível resumir aqui, seria impossível resumir em 1 hora que tem no livro, né? Mas a parte final do livro toda é uma parte sobre a noção de pessoa, a perspectiva sobre o indivíduo fora da Europa, fora do Ocidente, né? Para além da imagem ocidental da pessoa e do indivíduo. Então ele faz um movimento de comparação com a China, com os índios brasileiros, com os índios mexicanos, né? Com a história e com a antropologia contemporânea, né? Reforça ainda mais esse lugar minoritário da própria noção de pessoa e de indivíduo que sustenta, evidentemente, as relações de tempo, e se sustenta as relações de tempo liberais e neoliberais atuais, né? E que é incentivada, né? Reiterada pelo próprio movimento capital, né? Do capitalismo. No finalzinho ele diz, uma concepção relacional da pessoa permite, assim, vislumbrar a construção de uma convergência possível, mais do que postulada, a ser conquistada, apesar das dificuldades, entre o gosto das relações cooperativas, a arte da escuta, a capacidade de cuidar do coletivo, o desejo de realização de si e de florescimento das singularidades individuais. Mas isso não no individualismo, ao contrário, uma visão coletiva, em comunidade. E ele toma um termo emprestado da cosmovisão dos maias Torrolabals, individualidades nosôtricas. É melhor nem traduzir. Individualidades nosôtricas. Ele diz, não dá para traduzir isso aqui, em francês não faz o menor sentido, né, por razões que são, justamente, culturais, históricas, não dá para traduzir esse conceito, né, em língua ocidental. Então vejam, isso que ele conclui um livro sobre o período medieval com uma lição zapatista, né, que ele tira do movimento zapatista. Eu acho isso maravilhoso, né, nesse trabalho que ele faz. E aí vem o Adeus ao Capitalismo. Então depois que ele faz uma história do movimento zapatista, talvez um dos principais livros atuais sobre o movimento zapatista, realmente muito interessante, ele consegue, portanto, se colocar numa perspectiva de reflexão sobre o contemporâneo, a partir desse movimento, e de interferência no debate contemporâneo. E ele pode abandonar a pesquisa sobre o medieval. E aí chegamos ao Adeus ao Capitalismo. O Adeus ao Capitalismo equilibra um pouco esse período todo, nessa transição. Então tem a perspectiva econômica, a perspectiva cultural, a própria história do movimento zapatista, as propostas de futuro, né, quantificáveis até, na tentativa dele de quantificar essas propostas de reorganização do modo de produção, da vida, enfim, com o fim do capitalismo, o que sobra, o que fica, o que pode ser reaproveitado ou não. Né, e a relação com o tempo, com uma nova temporalidade, não mais a temporalidade ocidental do capital, do presentismo neoliberal, né, e outras subjetividades também, não a subjetividade monádica, isolada, solitária e depressiva, né, com a qual nós convivemos hoje. E aí vai desdobrar depois essas linhas de pesquisa de maneira mais concentrada nos livros que vêm depois. Desfazer a tirania do presente, sobre a perspectiva temporal historiográfica, né, como historiador. O último livro de 2021, a perspectiva antropológica, vem mais forte também, né? O capitalismo é central, é um livro central. Eu gosto muitíssimo dele, gosto muito de como ele ficou lindo, né? Faz jus ao conteúdo do livro, né? Todo o trabalho que a autonomia fizeram. E eu só peço e incentivo vocês que leiam, que comprem, que leiam, que debatam e que conversem a respeito. Essa foi a minha introdução, eu sou meio de historiador, depois é claro, a gente vai conversar sobre o livro em si. Ok? Vou passar a palavra para o Richardson e aí depois a gente abre um pouco, traz umas perspectivas também. Beleza. Oi, gente, boa noite. Bom, tirar um pouquinho isso aqui. Eu juro que eu vou botar fogo isso aqui com álcool em gel depois que a gente superar o vírus e o Bolsonaro. Queima tudo na rua. Vai queimar tudo na rua, tacar fogo. Como diz o meu conterrâneo Djonga, fogo nos racistas também. Bom, gente, sou de Belo Horizonte,
Queria agradecer, uma honra estar aqui junto com vocês, Autonomia, TACA, todo mundo aqui. Então, quando eu conversei esses dias com o TACA sobre essa mesa, né, e foi muito em cima, né, ele pensou, eu acho que o Pontoni pode dar uma contribuição, porque o Ezé Zapatista, embora dentro do meu materialismo, né, enquanto comunista, mas o Ezé Zapatista, e foi dito aqui na mesa anterior, que cada território tem a sua luta, tem a sua especificidade. No México não é diferente, né? Lembrando, né, dos povos que lá habitavam, né? Enfim. E exatamente isso, quando nós comunistas, nós entendemos o que é o zapatismo, o exército zapatista, e a importância disso, né? E não tipificar apenas a partir do livro, tem o livro Derrubar o Estado sem tomar o poder. Não a partir de uma discussão assim, inclusive no livro tem até uma citação de Marx do programa de Gotha, né, no capítulo 2, né? Então assim, e dentro dessa perspectiva, né, e se a gente fala do Exército Zapatista, aí enquanto comunicador, né, eu vou lá nos anos 90, muito específico em 94, que foi um dos primeiros movimentos populares, né, indígenas que usaram a internet. O que eu falo, usou a internet, começou a colocar as páginas, né, começaram a distribuir e-mails. Eu estou falando isso, gente, lá em 94, 95, a internet estava começando, né, sobretudo aqui nos países periféricos. E o Exército Zapatista usou muito bem a comunicação. Para quê? Exatamente divulgar as suas ideias, né? O Exército Zapatista fez isso muito bem. Então, na época, né, eu lembro, nem pensava em fazer comunicação, embora eu já trabalhasse com vídeo e tal. Falei, que interessante esses caras, né? E essas minas aqui, que interessante isso. Eu vou aprofundar. Depois disso, né, fui militante da comunicação independente, no Centro de Mídia Independente, lá nos anos 2000. Aí eu tive um contato, tinha uma galera da USP que fez um material, né, que o CNI distribuiu, foi lá em 2006, assim, Guilherme, né? Então, assim, aí, bom, a gente usava isso muito, tal, e no nosso dia a dia, né? Então, assim, e o que, gente? O que eu quero dizer com isso? A luta anticapitalista. Naquele momento em que falaram que a história havia acabado, que a história morreu, né? Fukuyama, né? A história morreu, a história acabou. Muito pelo contrário, né? Ezé Zapatista mandou seu recado, Seattle mandou seu recado, Gênova mandou seu recado, Quebec, Brasil, a gente não pode esquecer da luta aqui contra a ALCA, entre outras, né? E foi exatamente referenciado, né? Não que, né, a gente fosse ter um pensamento, nós vamos copiar e colar. Primeiro, né, a região de Guatemala, México ali, são ocupações não, são invasões diferentes do espanhol aqui no Brasil, né? Embora seja do processo de colonização, né? De colonização, de genocídio, isso se assemelha assim, mas foi um processo, não, vou fazer um exército zapatista aqui, igual, vou fazer os mesmos métodos. Não, mas cabe referências, várias referências, que essas referências entraram nas lutas, né? E foi dito aqui, na pauta das lutas, e foi dito aqui também essa coisa da China. O que eu quero dizer isso? Eu vou falar de território que eu vou chegar lá no Vale de Rejeitos, que foi colocado aqui que o Brasil, América Latina, né? A gente não tem, vou falar do Brasil em específico, essa coisa de respeitar os antepassados, de respeitar quem estava lá atrás. A gente não teve isso aqui, teve o genocídio. E quando eu falo de território, ao mesmo tempo a gente está o quê? Quando os portugueses chegaram aqui,
veio o ciclo do café, da cana, do ouro, né? Eu acho engraçado o pessoal falar, mas eles foram procurar tempero nas Índias. Não, eles vieram aqui para plantar, para implementar culturas, monoculturas e fazer o que fizeram, né? Aí a gente entra onde, né? Quando a gente fala de territórios, a gente vive hoje o ciclo da mineração, né? Ainda, né? Que é o que? O minério de ferro, a manganesa, a bauxita, né? O nióbio, lembrando do péssimo governador mineiro também, chamado Romeu Zema, ele de Araxá, região do nióbio, o maior produtor de nióbio, de mineração, está acabando com a região do Campo das Vertentes, que é aquela região de Araxá ali, indo para o Triângulo, enfim. Inclusive tem uma cachaça maravilhosa, gente, eu esqueci de trazer. Eu ia trazer uma cachaça, esqueci em cima da mesa, uma cachaça de Divinópolis, mas eu vou voltar e vou trazer, prometo, na próxima vez. Fazer outra mesa. Oi? Fazer logo outra mesa. Sim, aí eu vou trazer a cachaça. Mas o que eu quero dizer com isso? Esses territórios, né, quando você tem a mineração, né, quando você tem a busca do ouro, da prata, né, quando você vem o quê? Quando os europeus vieram para cá, né, eles vieram exatamente para aí. A gente mantém, o México mantém a mesma estrutura e existe a resistência, o Chile a mesma estrutura, o Peru a mesma estrutura, o Brasil, que em muitos casos não se diz latino-americano, nós somos, né? Tem muita gente que nega ser um povo latino-americano, nós somos latino-americanos, e a gente continua na mesma estrutura, que é o quê? Uma estrutura dependente. Aí eu acabei de chegar eu fiz um filme junto com o Carlos Pronzato, 2 dias depois que a barragem de Brumadinho rompeu, dia 25 de janeiro de 2019, eu estava em Brumadinho, voltando de férias. Fizemos um filme sobre Brumadinho, está disponível no YouTube, a gente lançou aqui também na época, em abril de 2019. Aí eu ia fazer quando rompeu o Brumadinho, atingiu um dos rios que é afluente do Rio São Francisco, que é o Rio Paraupeba. Em janeiro de 2020 eu ia descer o Paraupeba para fazer, porque o rio morreu. Não deu, né? Covid. Aí comecei a estudar sobre Itabira, que é o seguinte, gente, é outro território que eles entraram, né? A princípio houve resistência, só que nós não temos registros de resistência nessa região, né? Tem gente pesquisando. Por que eu falo isso? Porque a gente tem a maneira de falar, mas o brasileiro não resistiu. No Brasil, os territórios, ninguém resistiu nesses territórios. Resistiu sim, só que a gente não tem. Agora que aos poucos, né, estão buscando. Aí eu chego numa região como Itabira, onde a Vale chega lá em 1942 para extrair minério, uma região absurdamente dependente do minério de ferro. Mas por que Itabira? Porque é uma cidade, gente, circundada de barragens. A mesma barragem que rompeu em Brumadinho, que o Brasil e o mundo inteiro viu, né? Uma das barragens de Itabira é 50 vezes, uma das barragens, são 14, é 50 vezes o volume de Brumadinho, que o volume já era maior de Mariana também. Não vamos esquecer de Mariana em 2015. Então a gente vê ciclicamente, né, esses territórios e as resistências nesses territórios. Mas como que é a resistência, por exemplo, lá na Zé Zapatista, né? Qual que é a estrutura que a Zé Zapatista tem e a nossa resistência? Aonde a nossa resistência desses povos originários estão amparados? Né? Porque eu acredito, eu não estudei a fundo a história do México, né? E o México, parece que a história do México, Guatemala, aquela região ali, falando específico, né, da Zapatista, não teve um processo de invisibilização desses povos originários como a gente teve e tem no Brasil. Agora que está tendo essa resistência. Né? Então, assim, eu vejo, né, os territórios, fazendo esse link, trazendo essa discussão sobre territórios, aí o território latino-americano, que é o quê? A nossa América Latina, cada um no seu momento, cada um na sua especificidade,
né, ela vive são as mesmas coisas, são territórios invadidos, genocídio, né, que isso vem lá de trás. Né? E a gente, no século XXI, a gente tem os mesmos territórios com um outro tipo de invasão. Que é invasão a partir do quê? Do mesmo capitalismo. Aí eu volto para eu encerrar aqui, falando sobre a importância da luta anticapitalista. Né? A luta anticapitalista, ela é importante para quê, gente? A gente precisa de superar o capitalismo. Antes de tudo. Superar o capitalismo. Mas como vamos superar o capitalismo? Quais são os caminhos que nós vamos superar o capitalismo? Aí, particularmente, é o que o Exército Zapatista fez e continua fazendo. A gente só vai superar o capitalismo, claro que lá tem a especificidade. É rompendo, é sem aliança. É radicalizando. Não estou falando que a gente não precisa disputar. Né? É o quê? Sem conciliação. Enquanto os países latino-americanos eles acharem que a gente tem que se contentar com o mínimo, tem que se contentar com as coisas conciliando para ficar o menos pior, e se a gente não discute a radicalidade, o que eu falo radicalidade, gente, não é sair daqui pegando em arma, não. Isso aí está lá nos anos 60, era outra conjuntura, era outro momento. Né? A gente teve Cuba, 59, por aí vai. Não. A radicalização aonde? Aonde nós queremos chegar na luta anticapitalista. Não se faz luta anticapitalista com conciliação de classes. Sem querer citar aqui, claro que a gente está num outro momento histórico, a gente precisa de repensar isso aí, mas o Exército Zapatista é um dos exemplos. O Exército Zapatista, ele não faz uma linha de conciliação. Claro que existem várias discussões que são importantes serem feitas lá, mas não é a partir da conciliação. É primeiro o quê? Eles vão olhar para os seus territórios, né, para as suas questões e vão avançar. Obviamente que a gente está falando de Brasil, né, mas o que eu digo, não adianta a gente ficar. Claro que uma luta anticapitalista, se eternamente a gente ficar conciliando, trabalhando na perspectiva de conciliação de classe, achando que a gente não tem acúmulo suficiente para a radicalidade. E a radicalidade das ideias. A gente não precisa, para mudar as coisas, a gente precisa conciliar, porque a gente sabe onde isso vai dar. Então é nesse sentido que eu acho importante a gente trazer essa discussão dessa luta anticapitalista, né? E principalmente a gente tratar dessa luta também numa perspectiva classista. Né? Que eu acho que é o cerne aí da nossa tarefa aí cotidiana. É isso, gente. Obrigado. Eu não sei como é que liga isso. Não quero não, obrigado. Alô? Acho que não foi. É o fio. Bom, é só por causa da câmera, né? Não, tá aí, ó. Quer dizer, o microfone só mantém por causa da câmera. Eu não sei. Mas eu acho que é para filmagem. Eu vou fazer um comentário a partir da sua fala. Quando o João me enviou o PDF do livro original, né, em francês, as primeiras coisas que eu procurei no livro foi luta de classes e comunismo. Foram essas palavras. Quando eu vi que não havia nenhuma menção à luta de classes e comunismo, eu falei, eu acho que é um livro bom para ser publicado sobre os zapatistas. Isso não é uma crítica à tua fala, não. É só para trazer o debate e também para entender que existem muitos meios de gerar comunalismo, né? Gerar, constituir, presentificar e tudo mais. E para retomar um pouco isso, você falou um pouco sobre as resistências que talvez o Brasil
não seja tanto resistente aos países da América Latina, né? Me lembrou um pouco uma coisa que eu escutava quando era adolescente, de um reggae popular, que hoje até está fazendo, esse grupo está fazendo várias coisas, assim, está fazendo coisas com rapa, e tudo mais, viraram populares, mas é uma musiquinha que fala: eu sou a resistência, tudo que se move contra o sistema, do ponto de equilíbrio. Não sei se vocês conhecem, se não conhecer, busca. Não é bom, mas vale a pena. Quem diz que a gente tem que gostar do que é bom, né? E eu acho que os povos estão resistindo há muito tempo, na verdade. E talvez agora eles estejam interessados em gerar articulação nacional, mundial, né? Uma vez conversando com um amigo comunista institucional, disse: pô, é um problema também, porque agora os zapatistas eles falam com a classe média, porque eles saem ao redor do mundo com as suas estruturas, são recebidos, né, pela Europa de braços abertos e tudo mais. Aí eu falei, bom, é verdade, mas é apenas esse caminho, né, que a gente enxerga, que faz eles se comunicarem arduamente com os curdos, por exemplo. E esse é o caminho que a gente vê, é o caminho que a mídia nos traz, é o caminho que a gente vê encaixado nos textos dos blogs, dos jornais, das redes sociais, nos Instagrams, nos stories, nos feeds e tudo mais. Mas eu até hoje não conheci uma pessoa que esteve num encontro zapatista fora do território zapatista. Era o que eu ia dizer. O autor é o cara que está fazendo isso, né? E eu acho que ele está escrevendo, sem escrever, mas efetivamente sobre isso, né? Sobre a experiência desses encontros que são fora do território zapatista e não tem que ver com uma espécie de dominação imperial do pensamento, eu vou dizer autonomista entre aspas, tá? Porque não necessariamente mas de um passar de bastão ou de um passar de informação que só pode existir no momento contemporâneo com as viagens. Com pegar o barco, né? As viagens deles, as imagens das viagens as pessoas, né? As indígenas e os indígenas no barco, viajando, né? Acho que a maioria das pessoas deve saber que na cidade do México ela era um grande lago, um ponto que foi dizimado pelos espanhóis, mas, quer dizer, tem um bairro ainda que você pode ir lá e andar de barco, do mesmo jeitinho que era. Bom, é só um comentário, eu não tenho muito o que dizer. Quer dizer, tem um monte de coisa para dizer, mas é só para comentar, para gerar debate, porque o senhor foi o último. Quem quiser, por favor. Quer mais? Não, se tiver pergunta, a gente está com o tempo meio curto, né? Ou não? Sim? Então já vamos abrir para perguntas. Já tem Últimas coisas pra falar. Eu acho que... Acho que é do João, né? Sim. Eu me interessei pelo livro de início justamente por ser escrito de um historiador, ele é falando sobre o capitalismo. Porque, de certa forma, né, eu não tenho conhecimento disso e me interessa justamente por manter a filosofia, fazendo uma filosofia yaminiana e talvez fazendo um pouco no Zelig, dessa relação com o futuro. Porque a gente não tem esse tipo de futuro e isso é algo que sufoca a gente constantemente. E me chama atenção um pouco essa questão do adeus ao capitalismo, no sentido que o título não é revolução ou algo drástico, né? Mas é adeus, como se fosse algo possível dentro dessa perspectiva. Então traz um pouco essa relação com o tempo e essa escolha de linguagem um pouco em relação com como é realizado no texto, que me incomoda um pouco ao mesmo tempo quando eu leio, porque eu não consigo ter uma
parece algo, ao mesmo tempo, que não data, né? Ele não data isso enquanto escreve, mas parece algo presente. E isso gera uma confusão enquanto escreve. Porque não fala, isso vai acontecer se a gente fizer tal coisa. Mas é o que está lá e isso gera uma confusão. Né? Então, acho que é um comentário, uma pergunta em relação a pensar como essa escrita de algo que parece ser algo trabalhado no micro, na comunidade, pode de fato ser expressado na sociedade de certa forma. Então, você, Luiz. Muito obrigado pela. Oi? Muito obrigado pela pergunta. Como você chama? Samuel? André. Prazer, André. Alô, como foi? Sim, existem algumas referências que são fundamentais para o Bashir aqui. E ele trabalha nessa dupla, na verdade, com duplas referências, né? Filosóficas, historiográficas, da formação europeia ocidental e as referências que ele encontra na experiência direta com o zapatismo, no diálogo, na conversa, na vida, na prática de professor na Universidade Autônoma também. Dessas referências, eu acho que você mencionou, tem Kozelek, né? Sobre a questão da relação do tempo, complexidade, a densidade da noção de tempo, o tempo cronológico linear, isso aí não serve rigorosamente para nada. O François Hartog, que também temos traduzido no Brasil, né, Regimes de Historicidade, que é o historiador, que é um historiador da antiguidade grega, né, que foge, acho que é ele mesmo que foge à noção de presentismo da história, também é o Hartog. Mas tem essa... e Benjamin, evidentemente, o Benjamin é fundamental. O Benjamin é muito interessante, a presença do Benjamin no pensamento do Bashir, porque o Benjamin via falecido subcomandante Marcos, falecido que agora é o comandante Galera, né? A figura, né? A persona foi deixada para trás e o indivíduo, o suporte assumiu outro nome. Né? Esses nomes que são nomes de pessoas são todos nomes coletivos, é uma memória coletiva carregada no indivíduo que porta o nome. Porque então, o finado Marcos, porque ainda mais o Galera é outro, né? O finado Marcos, ele próprio citava Benjamin, cita Benjamin nos seus textos, cita uma das teses sobre o conceito de história, a imagem do anjo do Klee, né? Porque faz sentido para ele, né? Porque ele compreende a relação com o tempo do movimento zapatista e das referências indígenas, né? Então é importante que o Benjamin acaba tendo essa dupla valência desse pensamento sobre o tempo, né? E esse vocabulário empregado no livro, empregado em outros trabalhos do Bashir, ele causa um certo estranhamento justamente porque a perspectiva temporal e o vocabulário que a acompanha é contraditório. Eu acho que a gente pode dizer que é dialético, mas ela é contraditória em si mesma, né? E é uma lição é uma lição aprendida no Chapas. Quer dizer, se você avança, né, caminha perguntando, você faz a coisa sem saber o que vai dar, vamos dizer assim. Mas você vai fazer, você tem que fazer, né? Então é uma indeterminação do futuro na proposta, né, que é a parte mais bela da noção de utopia, né, do movimento zapatista. É uma parte da poesia em ato, em gesto, na proposta concreta de vida dessa utopia, que a gente perdeu um pouco. A utopia parece algo descolado do presente, né? Ou a gente espera por ela, a gente deseja simplesmente, mas deseja de maneira pouco passiva. No movimento zapatista não é assim. Por causa da perspectiva que eles têm, perspectiva local, histórica, memória indígena, relação com o território, de fazer perguntando, caminhar perguntando, vamos ver o que vai, só vai descobrir fazendo. E depois uma outra imagem que é importante, tem a ver com a relação com o tempo, que é uma alegoria do próprio tempo, do espaço do zapatismo, que é o caracol. Os caracoles, que são, para além da própria organização da comunidade local, né, da vida em comum, é uma representação tanto da forma de conceber o espaço,
não com espaço linear, uma grande superfície a ser colonizada justamente, mas é um espaço complexo, com camadas, e o próprio tempo. Né? Não é um tempo circular, mas é um tempo em caracol. Aquilo que passa por um determinado ponto do tempo, ele retorna diferente, mas passa próximo, tangencia aquele momento. A memória, né, sendo revivida, reatualizada, mas promovendo um relance, né, do presente em relação ao futuro, impulsionado por essa memória, por esse passado também. É por conta dessas referências, por exemplo, que o deslocamento global que os zapatistas estão fazendo agora, com navio, com barco, se faz por barco, não vamos fazer por avião. Uma linha reta, rápida, de um ponto a outro, não faz o menor sentido isso. Né? Precisa navegar, viver essa lentidão, sem pressa, encontrar as pessoas juntas no barco. O barco também é todo um território que se move. É um território que se move. O avião não é isso. Né? O avião é um fast food assim, de transporte. O barco não, o barco vai se transformando numa ilha, vai se transformando num animal oceânico e vai aportando na Europa, onde quer que seja, mas principalmente na Europa, como se fosse uma contra-colonização, uma anticolonização, né, do indígena na Europa. Isso está nos textos do próprio movimento zapatista, que estavam sendo publicados pelo menos quase semanalmente ou mensalmente. Agora, né, a coisa ficou um pouco mais séria, sofreram uma ameaça, uma ofensiva no México, então as coisas são mais complicadas. Por isso a necessidade do exército ainda, né, é contingente, o que acontece a partir do exército, é algo do qual os zapatistas querem se livrar, vamos dizer assim, né, mas que é necessário ainda. Mas a organização social e comunitária, ela não é estruturada a partir da estrutura militar, belicista, mas ela está presente, ela determina algumas decisões, ela hierarquiza algumas relações, porque é uma estrutura militar. Né? Mas o movimento é sempre no sentido de não precisar mais disso. Né? Tanto que as representações do exército, dessa dimensão da experiência, da luta zapatista, no interior do movimento zapatista, é um pouco lúdico até, né? Em relação ao exército. Não é aquela coisa, uma propaganda beligerante, né? Desses heróis militares, nem nada desse tipo. Não sei se eu respondi a questão. Alguém tem mais alguma pergunta? Léo? Mais? O que eu falo? Não sei. Eu só queria falar uma coisa sobre o que você falou. Estou falando nesse microfone. Não, que é interessante, você falou sobre o título, né? Adeus ao capitalismo, que é algo que parece que é possível. E é muito lindo quando ele começa o livro e é aonde várias pessoas que estão fazendo... Tá funcionando o microfone ou não? Tá. Várias pessoas que estão fazendo debate contemporâneo estão tocando, que é essa... É alguma coisa no filme. Tá com mau contato. Mas dá pra ouvir, né? Quando eu falo? Não, tá falando aqui no Zoom. Ah, tá bom. Eu continuo falando. Mas que é essa questão que foi colocada pra gente muito a partir dos anos 70, vem especialmente da Inglaterra, essa coisa da Margaret Thatcher, que é nós não temos alternativa. O neoliberalismo ele se coloca de uma forma dentro dos nossos sistemas todos, não só econômicos, mas eu acho que sentimentais, que é como se não houvesse mais uma possibilidade de existência. E ele começa o livro falando isso, que a gente está, enfim, preso a essa realidade como se não tivesse a possibilidade. Na verdade tem. Isso vem muito do neoliberalismo, de não tem como. O capitalismo é a única coisa, é uma merda, não funcionou, mas é o que a gente consegue fazer. Então é interessante a experiência que ele traz, não só do zapatismo, mas todas... Eu acho que aí a gente pode pensar em todos os movimentos globais que a gente tem hoje, e TAS um exemplo, Notava um exemplo, Brasil um exemplo, enfim, lutas globais, que é de que há possibilidade sim, na verdade, de combater o capitalismo, ou de viver outra coisa que não seja o capitalismo. E a gente tem que se desvencilhar dessa máxima, que é o não temos alternativa, que a Margaret Thatcher falava, there is no alternative, que o punk pega, brinca. Há alternativa.
A diferença é que a gente acreditou, foi tão bem colocado o negócio, tão bem colocado, que a gente acredita que não há mesmo. Mas há. Os zapatistas são um exemplo, mas a gente tem vários outros exemplos, menores ou maiores, ao redor do mundo que trazem isso, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar, e o vocabulário simples é isso, né, também. Tem uma coisa meio adeus ao capitalismo, mas sim, adeus. É quase gentil. É tipo, tchau, cara. Vocês falaram que era isso, mas não é isso. Tem possibilidade. Há alternativas, né? Não é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, se a gente for a fundo. É um pouco essa questão. O que me interessa nessa pergunta é um pouco, né, essa ideia tem a ver, por exemplo, com as pessoas do Laval, né, no sentido do liberalismo, e justamente de pensar que no Laval falta um exemplo, falta exemplos concretos de combate a isso, mesmo quando ele fala de comunitarismo. E o que eu achei que falando, pega um exemplo, né, dos batistas, só que nisso também aparece o problema de universalização disso, como é que isso é possível ser causado nesses lugares. Então digamos, esse passo que eu fico pensando como a gente consegue verbalizar isso, comunicar isso, né? Mas me interessa essa ideia de Deus como algo singelo, porque parece ser algo mais real do que falar de revolução. É mais fácil dar Deus do que destruir alguma coisa, né? Simplesmente virar as costas e dar tchau. Que é o que a gente pode fazer, na verdade. Qual foi a palavra que a gente trocou na tradução? Enviscado. Enviscado, a gente colocou para incrustado. Agora vai sair briga. Eu não quero mais mediar. É bobo, né? Uma palavra, né? Mas é isso, assim, não, adeus ao capitalismo, não está enviscado, está incrustado, né? Gente do céu, é incrustado. E a gente ficou assim, meu Deus, não é enviscado, é incrustado. Por quê? Porque a gente estava tentando interpretar a porra do título do livro, né? Porque se era um luto, se não era, né? O João tá aqui morrendo. Não, imagina. A porra da discussão que a gente teve com relação a essa palavra, que tem que ver com o que você vai dizer. Eu concordo com você. Porque se Deus parecia um palavrão, mas é sério, porque eu falei, não, então tá bom, adeus ao capitalismo não é só uma saída, também é um luto. Né? Eu também morro de novo ao abandonar. Quando você se separa, né? Você sai furado, todo furado, você vai embora, né? O capitalismo, mesmo ele não sendo bom, você se separa dele, você também sai todo machucado, quebrado, destruído. Uma relação abusiva. Então eu falei, então, é luto. Então esse luto tem que estar para fora do mundo verde, o mundo lindo, o mundo da natureza, né, e tudo mais. E do meio do mundo tinha que ter esse vermelho comunista, tá ligado? Esse vermelho de luta, de guerra, de guerra de sangue, né? Bom, mas uma palavrinha, pra mim, a gente discutiu isso há meses, muitos meses atrás, né? Isso que vocês estavam discutindo agora. E eu fiquei assim, entusiasmado, porque assim, caramba, enviscado para incrustado, é adeus ou é bem-vindo, né? Eu não sei. Eu acho que é só adeus, só, meu. Só. Não tem outra opção. Quer se defender? Agora, que não existe massificação para, novamente, né? Voltando a esse debate, não existe meios para massificamente acabar com o capitalismo, talvez não exista, né, nos nossos horizontes essa possibilidade. Mas que existem meios comunais, né, locais, de reinventar a relação com ele, porque os zapatistas não deixam de ter relação com o capitalismo. Não é uma coisa mundo à parte. Isso não existe. Eles vendem café. Mas nós somos agredidos todo o tempo por ele. Não dá pra fingir que ele não existe. Sim. Né? Uma bobagem. Mas alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário, lançar uma polêmica? Mais polêmico que esse negócio de enviscado, né? Eu tô aqui no meio, vocês podem... Defender como tradutor. Né? Ele não concorda muito com o cifrado. Bom, você quer fazer mais algum comentário? Alguma coisa? A gente vai fazer a exibição do documentário Vale de Rejeitos, então é legal de todo mundo ficar aqui para assistir. Vai ser aqui? Eu acho que vai ser aqui. Vai ser aqui. Eu entendi que sim, porque colocaram um lençol. E é isso, gente. Leiam o livro, né? Eu acho assim, uma leitura muito fundamental mesmo, super importante. Ele é meio que quase um manual também, assim, disso. Vamos pensar.
Vamos ver o que a gente tem, não seguir o modelo. Ele fala isso, zapatista não é tipo, ou vou seguir e vou aplicar essa cartilha aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Mas é tipo, cara, existem possibilidades concretas acontecendo em vários lugares e a gente tem que olhar para isso. Isso está rolando, né, no mundo, assim, super importante. Precisamos conhecer os movimentos insurgentes latino-americanos, a luta dos Mapuche, a luta zapatista, enfim. Pancho Villa também, o cara lá da época do Zapata também. Obrigada pela presença. Apoiem as editoras independentes sempre. Comprem nossos livros. Não comprem na importante. Amazon. Não comprem na Amazon. Não somos nós que estamos vendendo na Amazon, é alguém. Então, enfim. Finalzinho, só para encerrar. Vai, João. Vai lá. Você quer ler? Só para encerrar com a palavra Com a palavra do Jerome. Com a palavra do Jerome. Né? Nós não queremos mais, sobretudo, refundar o capitalismo, mas acabar com ele. Nós não queremos salvar o capitalismo, mas nos salvar dele. É isso, final. Lindo. Não são reformistas. Não são. Isso aí, são reformistas. acho que eles nem sabem o que é isso. É isso. Por causa que você falou, é isso aqui. Não tem Quanto salvar, tempo até o reformar. Não sei, acho que uns 5, 10 minutinhos. Preciso ver com o pessoal que é a galera do projetor. 5 minutos. 5 minutinhos, né? Não, o Léo não saiu. Léo fica esperto. Tem que ligar no computador aqui. Fio passando. Tem uma pastinha, será que foi isso? Não, eu já estava desligado. Eu sempre jogo. Tá no seu computador, Hã? Tá. Você quer já colocando? Eu vou ligando aqui. Eu vou só perguntar pro Paco onde a gente vai pôr exatamente, porque eu acho que ele tá longe. Eu acho que eles já até mediram já. Agora que eu lembrei que eu não dormi, eu fiquei a noite toda viajando. Você veio direto da igreja pra cá? Deu uma dormida de 2 horas até a noite, assim, em casa, mas é a mesma coisa. E final de semestre pra mim é um inferno. HDMI, né? Vai ligar aqui, né?